Pessoal, um recadinho rapidinho antes do corte. Siga o podcast Ufologia e Ideias no seu agregador de áudio favorito em seu smartphone. Google Podcast, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Valeu! Qual foi, de todas essas experiências que você teve, né, que você viu, qual você acredita que foi a mais, indiscutível? Não, esta vez eu não tenho dúvida. Se eu tinha alguma dúvida, não tenho mais. Isso aqui é uma nave extraterrestre. A vez que eu fotografei um objeto em São Bernardo, em 2016. Eu trabalhava na época no Banco do Brasil, e aí eu saí para o almoço, como fazia todos os dias, e a 1h18, exatamente, eu cruzava o canteiro da Avenida São Paulo, ali no bairro Jardim do Mar, em São Bernardo. E aí nisso que eu estou atravessando o canteiro para andar mais uns passos, já chegar no Banco do Brasil, né, e voltar para o meu trabalho normal, eu percebi um brilho no canto esquerdo assim, do olho e imediatamente eu olhei. Quando eu olhei era um objeto discoide, metálico, refletindo a luz do sol. Eu não tive dúvida. Aquele lá, eu falei, é um disco voador, porque o formato era... Quando foi isso? Foi em 2016. Pouco tempo atrás. Se não me falha a memória, 2 de setembro de 2016. Exatamente essa data. Alguém mais viu? Várias pessoas ali em São Bernardo viram, naquele dia que eu fotografei, e também viram em dias anteriores e dias posteriores. Eu tenho tudo isso catalogado no site da Burn. Burn, o que é esse site? Que é www.portalburn.com.br. O que é? Lá que é Burn? O que significa? Burn de queimar, né? Ah, tá. Queimar. B-U-R-N. Edson, o que eu fico curioso, assim, eu acredito que existem extraterrestres e tudo mais. Eu trouxe até umas coisas aqui bem legais. Tá, vamos ver. Para você, posso ir pegando aqui algumas coisas? Pegando, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte. Como nos últimos anos, nos últimos 10 anos principalmente, todo mundo tem uma câmera filmadora na mão. Uma coisa que era raro no passado, né? Você tem uma filmadora, você tem uma máquina fotográfica, você tinha que revelar. Era muito mais trabalhoso você tirar uma foto e tudo mais. Hoje, você viu um negócio aqui, pá! Tem o celular, né? Tem um celular. Por que, mesmo assim, a gente não tem o registro? Antigamente parece que tinha mais registros. Parece que antigamente apareciam mais vídeos e mais fotos de OVNIs que agora. E tem fotos sensacionais no passado também. Recentemente também tem coisas muito interessantes. Embora a gente tenha que dar um desconto atualmente, porque tem muito fake também. Tem muitas pessoas... Mas fake também tinha antigamente. Aliás, era até mais... Tinha, mas era mais difícil você fazer, era dupla exposição, às vezes era um engano fotográfico. Jogava uma panela para cima, tira uma foto, você fala Também, mas você tinha já naquela época alguns grupos que faziam análise da foto ou do vídeo. Por exemplo, o Ground Saucer Watch nos Estados Unidos, o próprio pesquisador que já falecido, Claudir Covo, aqui de São Paulo, ele era um engenheiro que fazia análise de foto e de filme. Então a gente já tinha naquela época, embora assim primitivo, vamos dizer assim, porque hoje tem muito mais recurso, mas se fazia já as análises das fotos e vídeos. E o que acontece? É um ledo engano pensar que só tem imagens desfocadas. Não é verdade. Não, existem quero saber objetos por que, a minha pergunta é a seguinte. Por que nos últimos 10 anos... por exemplo... Só concluir minha pergunta, eu já quero ver. Isso aqui é de 94, já é uma coisa mais antiga. Mas por que nos últimos 10 anos, onde todo mundo passou a ter uma câmera na mão, a gente era para ter um monte de vídeo. Muito registro. E por que a gente não tem? E eu recebo muitos registros. Em vídeo e foto? Em vídeo, em foto. O que acontece? A imprensa, antigamente, se pegar na década de 80, 90, ela dava bastante atenção para esse fenômeno. Então divulgava muito. Eu tenho muitos recortes de jornais daquela época. Já na época mais recente, o pessoal está preocupado com política, né? Com isso, com aquilo. Então, mas se eu saio no OVNI, ele por exemplo, tá meio... Imagina se naquele dia que você tinha 14 anos, se você tivesse um celular na mão, você ia gravar, concorda? Com certeza. Ou não. Porque como eu não sabia o que era o fenômeno OVNI,
naquela época, então provavelmente eu não gravaria. Não gravaria. Eu não sabia, eu tinha 14 anos. Não, mas se você tivesse um celular... Não gravaria. Mas sua mãe talvez gravasse alguém naquela Talvez, vizinhança inteira? Talvez, se já tivesse conhecimento do assunto OVNI. Mas nem a minha mãe tinha. A gente não sabia. Não, eu quero dizer o seguinte... Sabe como eu descobri que aquilo ali era um OVNI? Porque eu trabalhava no Banco do Brasil de menor aprendiz, e aí eu cheguei lá conversando com um vigilante do Banco do Brasil ali do Guarujá, que era o Ledinildo Azevedo Ledo de Mello. Ele me falou assim, isso aí que você viu é um OVNI. Vou te apresentar um pessoal de um grupo lá de Sumaré, que era o Eduardo e Oswaldo Mondini. Pensa o seguinte, a gente está num mundo, não sei quantos... no Brasil, praticamente, vamos supor que o Brasil tem 220 milhões de pessoas. Vamos supor que 100 milhões de pessoas têm um celular, vamos supor que 50 milhões de pessoas têm um celular. Por que a gente não tem vídeos disso com uma facilidade? Tipo, você disse que no litoral de São Paulo é muito comum ter. Por que a gente não tem vídeo a rodo disso aí? Tipo, Mas tem, é porque fica não tem. mais... Tem, até onde fica restrito aos grupos ufológicos, porque a imprensa não dá esse tipo de notícia. Mas hoje você tem no YouTube, por que não posta no YouTube? Tem pessoas que colocam. E são reais? Não, porque não foram analisados. Então, só são considerados reais aqueles que passam por uma análise técnica. Eu quero ser convencido hoje. Me mostra seu material primeiro. Você trouxe aqui um monte de coisa, vamos ver. Então, só para você ter uma ideia, a gente tem uma revista, eu sou coeditor da revista, a revista OVNI Pesquisa. Essa aqui é a última edição. Então, o corpo consultor dessa revista são cientistas, né? São astrônomos, professores e tem ufólogos também. Tá na banca ou só pela internet que compra? Tava na banca, mas a gente ainda está negociando para poder disponibilizar. OVNIpesquisa.com.br. Isso, através desse site a gente consegue ter acesso. Tá. O que a gente traz aqui? Um conteúdo com metodologia científica. Então, por exemplo, você vai encontrar matérias aqui que falam, por exemplo, de metamateriais. O que são os metamateriais? São fragmentos vindos do espaço. extraídos em explosões de OVNIs ou quedas, acidentes de OVNIs, e esse material ele tem chamado a atenção não só dos cientistas, dos militares, mas também dos ufólogos, de todo mundo. Tanto é que a gente tem no nosso grupo lá fragmentos da explosão do OVNI de Ubatuba de 57, que inclusive a gente levou para a USP. Qual é a maior evidência que você tem para as pessoas que não acreditam acreditarem? Eu acho que essa é aí que eu quero chegar. Olha como é óbvio que isso é um OVNI. O que você diria? Os metamateriais, a documentação produzida pelos militares, ou seja, aeronáutica, exército, marinha, polícia militar, antigo extinto, né, SNI, ABIN, e também radarização, porque quando ocorre a radarização, ou seja, a detecção de um objeto voador não identificado em radar, significa que ele é concreto. Então ele não vai ser uma alucinação coletiva, ele não vai ser um reflexo na asa do avião, de repente o piloto está vendo lá, ele não vai perseguir, na verdade, um reflexo. Então a gente tem alguns dados concretos da existência desse fenômeno, as marcas mesmo no solo que causam alterações. Quando você faz uma análise de um solo ou de uma vegetação que foi afetada por OVNI, você vai encontrar lá alterações no pH, radiação, outros tipos de coisas que normalmente você não encontraria. Mas poderiam existir outras hipóteses dessas coisas. Mas vamos ver, isso aqui é uma matéria com a pergunta que eu estou te fazendo. Você tem aqui nessa revista aqui, que é a edição número 9, tem uma matéria que está falando, Fábio Gomes deve ser o seu colega, isso, está falando justamente o que eu estou te perguntando. Por que há menos casos de OVNIs para investigar? Há percepção entre vários ufólogos de que menos casos estão sendo investigados se comparados com as últimas 3 ou 4 décadas. É o que eu estou te falando, sem ter lido a revista. Estaríamos sendo menos visitados ou casos não estão chegando até nós? Então, aí olha lá, hipótese 1, experimento com data de validade.
O que isso quer dizer? Esta hipótese parte da suposição de que os nossos visitantes foram atraídos ao nosso planeta, fizeram experimentos, seja observando instalações humanas, contatando ou abduzindo humanos, pesquisando animais vegetais ou quaisquer outras atividades que tivessem feito. De qualquer forma, seriam experimentos com prazo de validade, ou seja, eles não estão visitando mais. Tipo, o homem foi na Lua em 69 e não voltou mais. É isso. Tipo, fizeram o que tinham que fazer, que nem a Operação Prato, por exemplo. Não, que nem o homem foi na Lua e não voltou mais. Sim, eu estou falando mais da ufologia. Quando teve aquela Operação Prato no norte do país, várias pessoas foram atacadas. O que é Operação Prato? Foi uma operação conduzida pelo 1º Comando Aéreo do Pará, coordenada pelo capitão William G. Holanda, da Aeronáutica, junto com o sargento Flávio. O que aconteceu lá? Objetos voadores não identificados apareceram de forma maciça naquela região, ou seja, no Pará, no Maranhão, no Amazonas, na década de 70, finalzinho e começo de 80, e projetavam focos de luz nas pessoas e sugavam determinadas partes de sangue, material... É o chupa-chupa. Plasma, é o chupa-chupa. Tá. Seria o fenômeno chupa-chupa. Tá. Então o que aconteceu? Esse fenômeno ocorreu lá, nessa época, e depois desapareceu. Então pode ser, essa primeira hipótese aqui, que ele vem, faz uma determinada missão específica e depois tira o time de campo. Para voltar no momento seguinte. Aquilo que eu estava falando, a hipótese 2, a descrença da imprensa em cima do assunto, então eles não dão mais ênfase para o assunto e a vergonha da pessoa de relatar. Às vezes porque hoje a gente tem tanta gente falando de tudo, a gente tem espaço para tanta coisa. Mas ainda existe... A imprensa não manda mais, a gente tem YouTube, a gente tem site, tem tudo, tem espaço para todo mundo hoje. Mas ainda existe o estigma colocado na década de 70 e de 80... De que é xarope? De que a pessoa que relatava isso era louca.